Estamos iniciando mais uma edição do TV Saúde Rondônia. Eu gostaria, antes de fazer um preâmbulo, justificando que, novamente, eu continuo com um afônico, né, com problemas exatamente das doenças do nariz, que é o nosso tema de hoje. E eu trouxe como entrevistado o Dr. Edmo Lopes por duas razões muito simples. Primeiro, ele é especialista nisso. E segundo, porque é um dos melhores médicos com 50 anos de profissão, dos quais 20 no estado de Rondônia. Então é um prazer muito grande tê-lo aqui e vamos ver se ele dá conta de me curar, né? Eu tenho certeza que sim. Já estou com receita, já estou com tudo certinho. E essas doenças, né, que são as doenças do nariz, são muito comuns, principalmente nessa época do ano, em mudança de clima, mudança de temperatura, né? E o Dr. Edmo, que atende toda essa situação de otorrinolaringologista, que parece um nome comprido, né? Comprido e difícil de entender. Aí o ouvido, o rino nariz. Isso, mas simplesmente é médico de ouvido, nariz e garganta, né, para ficar mais simples para explicar. E para tanto, repetindo, o nosso entrevistado é o Dr. Edmo Lopes, otorrinolaringologista, ouvidos, nariz e garganta. Mesmo sendo médico com 50 anos de profissão, dos quais 20 no estado de Rondônia, ele realiza inúmeras cirurgias por mês, tratamentos convencionais, né, com bastante assertividade, com bastante resolutividade. Pela sua experiência constante e atualização em procedimentos e tratamentos dos mais variados dentro desta sua especialidade. É formado pela Faculdade Federal do Triângulo Mineiro Uai. Especializou-se na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, um ícone, né, na medicina, na área da saúde em todo o Brasil, uma das mais tradicionais, sem dúvida nenhuma. Como se não bastasse, o Dr. Edmo fez brilhante estágio nos Estados Unidos. Como se não bastasse toda a sua experiência e formação. Aprender um pouco mais. Dr. Edmo, gostaria que o senhor cumprimentasse os nossos telespectadores, que com certeza estão ansiosos para saber, porque quando a gente fala em nariz, a gente imagina simplesmente uma protuberância no rosto que faz alguma diferença. Às vezes bonita. Às vezes feia, como a minha, né? Descendente de árabe. É verdade. Né? Dizem que eu utilizo mais oxigênio do que os outros. Não parece. Nariz grande nem sempre é um bom respirador. Mas então tá bom. Por favor, cumprimente os seus telespectadores. Bom dia aos telespectadores. É um prazer imenso em poder orientá-los com alguma coisa referente à respiração nasal, que logicamente começa pelo nariz. Então nós vamos ver o que nosso Ricardo vai nos perguntar para a gente poder orientá-los melhor. E bom dia, Ricardo. Muito bom dia e muito obrigado novamente pela sua presença. Espero que não seja nem a última, né? Um prazer imenso. E nem só a segunda, consequentemente. A nossa especialidade é otorrinolaringologia, oto-ouvido, rino-nariz, laringologia, laringe e garganta. Nós vamos ter que fazer mais alguma explicação. Com absoluta certeza. Porque só você me convidar. Também sei que é uma das especialidades onde há o maior índice de automedicação. Sim. A automedicação não é uma faca de dois gumes. Ela é extremamente perigosa para o organismo como um todo. Então, eu recomendo que a esses sintomas, como vocês estão vendo em mim,
um profissional experiente seja absolutamente e logo consultado. Dessa forma, antes de entrarmos no teor do nosso programa, eu gostaria de chamar um breve intervalo comercial. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral. O Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. Se sua saúde precisar de cuidados, corre para as farmácias Santa Rita e encontre o atendimento e os preços que você procura. Fraldas Estrelinha Super Jumbo 26,90. Absorvente Sempre Livre 16 unidades 5,79. Sabonete íntimo Dermafeme com 2 frascos 11,99. Protetor solar Neutrogena 62,90. Leite Ninho 400 gramas 10,90. E mais, perfumaria e cosméticos com preços inacreditáveis. Os amigos encontrar aqui, vem logo projetar. Nossa casa é sua casa, nosso jeito é do seu jeito. Entre e fique à vontade. Jeddah, aqui é o seu lugar. Novo Jeddah, nossa casa, sua casa. Festival do Bebê Kátia Modas. Precinhos bem baixinhos pro seu bebê ficar ainda mais lindinho. Body regata em manga curta R$10,90. Conjunto neném R$10,90. Regata neném R$4,90. Fralda Pint Board R$16,90. Toda a sessão de recém-nascido com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo em até 3 vezes. Restante do estoque em até 6 vezes. As mais lindas roupinhas pro seu bebê na Kátia Modas tem. Avenida Brasil entre T5 e T6. Não querendo ser repetitivo, mas é importante salientar o quanto isso pode nos causar outros males decorrentes das doenças do nariz. Doenças nasais são doenças do nariz, em geral, ou não especificadas. Exemplo de doenças nasais são as neoplastias nasais, doenças dos seios paranasais e a rinite, a epistaxe, que nada mais é do que o derramamento de sangue quando o nariz sangra, né, pelas fossas nasais, e granuloma lateral da linha média e obstrução nasal. Quer dizer, a pessoa fica sem respiração e é um negócio um pouco mais complicado que o Dr. Edmo vai discorrer sobre isso na sequência. A rinocleroma, que é
rinoscleroma, desculpe, infecção e os pólipos nasais são tumores, são comuns que integram-se também nas doenças nasais. Eu gostaria, antes de entrar no primeiro bloco, que é Doutor Responde, de chamar um breve merchandising sobre algumas empresas que estão, como são ícones hoje, nas suas especialidades. Eu gostaria de chamar, primeiro, a Fábrica de Empregos. O que é a Fábrica de Empregos, Edmo? A Fábrica de Empregos é uma agência que foi criada com padrões dos grandes centros, onde são os empresários que solicitam para a agência e passam um briefing, passam um perfil dos funcionários que eles querem. E a agência seleciona, se for necessário treinamento, treina e coloca o profissional, inclusive que seja de primeiro emprego. Porque se não tiver oportunidade durante o início da sua carreira, ele nunca será um profissional experiente. Na maioria das vezes, com muito menos vícios do que muitos que já são experientes. E eu digo vícios, mas eu digo vícios no bom sentido. Eu também quero salientar a RJ Consultores Associados, da qual eu sou o titular. A RJ Consultores surgiu há 25 anos na cidade de São Paulo, em atuação até hoje, e eu queria colocar à disposição dos empresários ou de novos empreendedores para que, gratuitamente na primeira entrevista, tomem conhecimento do quanto é bom a consulta com um profissional experiente nessa área especificamente. Eu queria também dar um ênfase especial e espero que todos estejam gostando do formato do nosso programa TV Saúde, né, que veio realmente na situação de um informativo na área da saúde. Nós somos normalmente muito desavisados, então eu costumo trazer profissionais gabaritados e qualificados para falar sobre temas específicos, compreendendo os 4 principais blocos, que são Doutor Responde, tratamento, intervenção e especialmente a prevenção. E esse é um dos casos de hoje com o Dr. Edmo Lopes. E por último, eu queria chamar um VTzinho do show que vai haver agora no mês de novembro, no final, se não me engano, dia 24. Isso, que é o show Cabaré, que ninguém pode perder, porque talvez seja a nossa última chance de verificar. O doutor Edmo vai, tá vendo? Então, o senhor recomenda, né, doutor Edmo? São muito bons. Então, por favor, diretor, o VTzinho do show Cabaré, por gentileza. Tem aí um show que o Brasil inteiro está aplaudindo. Eduardo Costa e Leonardo Vivo. Skol, Agrocar, Clube Cidade FM e Rede TV apresentam Cabaré Night Club. Vem pro Cabaré, dia 24 de novembro no Parque de Exposições de Ji-Paraná. Você me pede Realização: Temps Produções, Edu Mídia, HW Sonorização, Associação Rural. Muito bem, eu agradeço ao nosso diretor e salientando também que o TV Saúde está à disposição de todos que queiram levar alguma informação de segurança pelo telefone 98100 6651, que também é o WhatsApp. Esse telefone atende também o Fábrica de Empregos, o TV Saúde e outras informações, né, a Fábrica de Empregos e todos
aqueles que precisarem podem contar com esse profissional que veio de São Paulo, né, há menos de 2 anos, mas que se familiarizou principalmente com o povo de Ji-Paraná, assim como de toda a Rondônia. E eu peço ao nosso diretor que entre no nosso primeiro bloco, então, que é o bloco Doutor Responde. Doutor Edmo Lopes, eu vi que o senhor trouxe aí uma ilustração muito interessante. E assim que o senhor sentia necessidade, de acordo com as perguntas que foram formuladas, que o senhor demonstrasse para que ficasse mais ilustrativo. Então vamos à primeira pergunta, que seria: o que é o septo nasal? Parece um bicho-papão, né? Na verdade, você inverteu um pouquinho. O septo seria um tabique, que nós falamos numa expressão espanhol, né? Dentro do nariz, que separa uma cavidade nasal da outra. Eu trouxe aqui uma ilustração que dá muito bem para a gente ver isso. Por isso que nós temos duas narinas. Elas são divididas, divididas por um septo nasal. Só que o nariz, ele tem muito mais coisa, não é um oco em que nós não temos nada dentro do nariz. O nariz, então, aqui tem uma face, uma frontal, aqui tem um perfil e aqui tem a amostragem da cavidade nasal. Septo nasal seria aqui, que é o tabique que separa, ou uma parede que separa uma fossa nasal da outra. E ela é cartilaginosa? Ela é cartilaginosa na parte anterior e óssea na parte superior. Então é passível de desvios e de fraturas, né? E dentro do nariz, que não é oco, nós temos umas elevações chamadas cornetos ou conchas, que servem para aumentar o contato. Quer repetir esse nome? Cornetos ou conchas, que serve para aumentar o contato com aquele ar que nós estamos respirando, para que possa ser filtrado e ser aquecido à temperatura do corpo. Quando entra no faringe, já tem a temperatura normal do nosso corpo. O nariz é muito importante, é a primeira parte das vias aéreas superiores, aqui tem contato direto com o exterior, o primeiro contato é pelo nariz, então por isso se trata de uma via aérea muito importante, talvez a primeira em importância para que nós possamos respirar normal, né? Doutor Edmo, temos aqui eu ouso interrompê-lo pelo seguinte: no nosso nariz existe uma pelagem interna. Sim. Ela tem alguma função específica? Tem no nariz, tem no ouvido e tem em outros lugares. Os pelinhos são muito importantes. Eles seguram as pequenas partículas, eles seguram bactérias, eles seguram insetos, tipo pernilongo. E dentro do nariz são vários, mas muito pelinho mesmo. É lógico, quando estão sobrando, deve tirar um pouco, cortar um pouquinho, nunca arrancar, porque se você arranca, você provoca às vezes uma infecção no folículo piloso. Então, você deve cortar um pouquinho para não ficar exteriorizado demais e a aparência não é boa, né? Mas são importantes, os pelos são importantes. Muito bem. Doutor Edmo, o que seria então a cavidade nasal? Sim. Aqui, de novo, na ilustração aqui, nós temos então a fossa nasal, a cavidade nasal, o septo nasal, o perfil, em que nós olhamos aqui o nariz por dentro, né? Depois desce por faringe e vai para a traqueia. A boca um pouco mais embaixo. Essas cavidades em torno do nariz são chamadas cavidades paranasais. É onde nós temos de vez em quando as sinusites. São infecções ou alergias da mucosa dessas cavidades nasais. Nós temos as cavidades maxilares, cavidades etimoidais, cavidades frontais e no osso esfenoidal, atrás a cavidade esfenoidal. Essas cavidades aquecem o ar, filtram o ar, quando você já começa a entrar na traqueia, o ar já está purificado. Por isso é muito importante a respiração nasal. Ela não deve ser bucal. Aí você perguntaria, por que esses buraquinhos tão pequenininhos? É porque você tem que distender o seu pulmão para fazer uma pressão negativa para que o ar possa entrar sendo inspirado.
e não tem bombinha aqui que está apertando o ar. Então a gente tem que dilatar o tórax, fazer uma pressão negativa e aspirar o ar. Aspira através do nariz, é o órgão próprio para isso aí. Perfeito. Doutor Edmo, esses espaços ocos formam os seios paranasais? Nós mostramos aqui Isso. agora, acabamos de mostrar. Eu só estou sendo seios repetitivo, paranasais. mas... É bem todos os 5 seios. Nós temos 2 maxilares, etimoidal, frontal e esfenoidal, são em torno do nariz. Quando você respira, o ar também passa por todas as cavidades rapidamente, filtrado e aquecido à temperatura do corpo. Entendam então que um dos grandes objetivos é mostrar que o nariz não é simplesmente um órgão estético. Estético, não. Muito pelo contrário, ele é extremamente perigoso ou extremamente benéfico Passível. se for bem tratado. O fato do nariz ser preeminente, quer dizer, ser saliente no rosto, torna mais vulnerável às infecções, por exemplo? Não, isso aí é um pouco de pensamento que não é verdade. O nariz ele faz parte e é o primeiro órgão respirador que nós temos, das vias aéreas superiores. Mas não quer dizer que por ele estar um pouco projetado, é mais esteticamente. O nariz é a primeira coisa que você olha na face de uma pessoa, você olha, o olho se dirige para o nariz. Se ele é bonito, como na mulher, a maioria tem os narizes bonitos, você não preocupa muito ou então acha interessante. No homem o nariz sempre é feio, porque é maior e nunca... Tem algum nariz bonito no homem também. Então não é... Agora não sei em casos de endemias, epidemias, aí ele sempre é o primeiro a receber essas patologias, né? Amidalectomia viral. O que seria esse bichinho difícil de falar? Sim. Antes a gente queria esclarecer um pouquinho sobre umas patologias principais do nariz, né? Nós temos doenças viróticas, que são muito comuns. Nós temos bacterianas, são infecções nasais. Nós temos tumores nasais, infecções alérgicas, que é muito comum também. Nós temos a leishmaniose, é uma patologia muito comum em Rondônia, nos estados do norte, por causa das matas em que tinha o mosquito palha e que determina um ferimento em alguma parte do corpo, geralmente no membro superior ou braço ou inferior, ou pernas, e depois vai se localizar no fígado e tempos depois aparece na fossa nasal, destruindo o septo nasal, porque o protozoário tem um tropismo pela cartilagem. Então isso é importante. Agora você perguntou sobre a amidalite e faringite. Nós sempre falamos aqui de faringoamidalite. A faringite é uma complicação da amidalite. O que é amidalite e para que ela serve? Faz parte, faringite, amidalite, ou as amígdalas, na verdade, não amidalite, faz parte do sistema imunológico chamado anel de Waldeyer. O anel de Waldeyer é todo um sistema imunológico de tecido linfóide que faz as defesas das vias aéreas inicialmente. É importante, são muito importantes. Deve-se operar sempre a amígdala? Nem sempre. Naqueles casos em que a amígdala não tem mais função, ela provoca a faringite e outras patologias abaixo. Então, esse é importante saber que a faringoamidalite, que pode ser viral, como você perguntou, também aí vem os reflexos e os sintomas e os sinais que provocam, tipo coriza, espirros, e é lógico, devem ser tratadas, né? A função das amígdalas faz parte da defesa das vias aéreas superiores. Quando funcionam bem, ótimo. Quando não funcionam bem, para que ter um foco de infecção permanente durante a vida inteira? Então é aconselhável sempre a cirurgia nos casos de amidalite de repetição ou obstrutivas. Doutor Edmo, por favor, o senhor ainda teria alguma coisa para discorrer sobre outras patologias, outras doenças geradas pelo nariz? Na verdade, geradas no nariz. No nariz. Nós teríamos, por exemplo, desvios septais, muito comum no homem, por causa de traumatismo, pancadas, ou desde bebê, bate o narizinho, pode fraturar. O nariz fratura um pouco fácil, como os boxeadores aí, vivem com o nariz quebrado, por causa da cartilagem, é frágil. Então ela tende a quebrar com certa facilidade.
E os ossos próprios do nariz também fraturam porque eles são finos. Então, aí nós temos os desvios septais, depois tem a hipertrofia dos cornetos, que é aquelas elevações dentro do nariz, que também determinam má respiração nasal. Nós temos os pólipos, as poliposes, né? Temos a leishmaniose, que já falei, que é uma doença em que há destruição da cartilagem septal. E tem também sintomas piores, que são os tumores. O jovem, nós temos uma tumoração chamada nasofibroma juvenil. Nos jovens de 14 anos, 15 anos, é um pouco comum isso aí. É uma tumoração séria, ela obstrui totalmente o nariz, ela faz um crescimento para a fossa nasal anterior e para a parte do faringe posterior, para a parte nasal faringiana. Então é um tumor que deve ser operado urgentemente. E quais são os principais sintomas para que o nosso telespectador possa saber qual a hora de procurar um profissional? Nariz, obstrução nasal, né? Se você não está respirando bem, você está roncando à noite porque a tua respiração não entra para o nariz e deve ser sempre pelo nariz. Você tem que procurar um profissional. Por que você não respira bem? Você tem que respirar sempre pelo nariz. A boca, mesmo sendo maior, ela não é suficiente para você respirar suficientemente. Por quê? Não há tempo de contrair o tórax. Por isso que o nariz as válvulas, a fossa nasal é pequenininha, né? O vestíbulo nasal é pequeno, para você ter tempo de distender o tórax e fazer uma pressão negativa para entrar o ar. Então, muitas outras patologias podem advir desses fatores. E as vacinas que existem hoje, elas funcionam adequadamente? Funciona. Nos casos dos jovens, das crianças, né? A idade média e as pessoas mais com pouca idade são bem resistentes, têm muita defesa. E nos velhos, nos idosos, que eles têm uma baixa de defesa, e aí é necessária a vacina. E por sinal, fazem muito bem, especialmente nas gripes, resfriados e nas viroses. É muito importante. E nas endemias ou epidemias que surgem às vezes, né? Doutor Edmo, e quais são as faixas etárias onde é mais comum ou são mais receptivas a essas doenças, a essas patologias? Nós falamos na criança, por ter baixa resistência ainda, né? A criança até 2 anos tem muita resistência adquirida da mãe, imunologicamente, e depois dos 2 anos, então, passa a ter um contato com o exterior mais completo e mais recente, e passa a ter patologias mais sérias. E nos idosos que têm a baixa imunológica, a baixa da resistência muito alta. Então, as crianças e os idosos são os mais acessíveis a patologias. Doutor Edmo, antes de entrarmos no segundo bloco nosso, que são os tratamentos, eu peço licença para chamar um breve intervalo comercial. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral, o Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes.
Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você, em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. Se sua saúde precisar de cuidados, corre para as farmácias Santa Rita e encontre o atendimento e os preços que você procura. Fraldas Estrelinha Super Jumbo 26,90. Absorvente Sempre Livre 16 unidades 5,79. Sabonete íntimo Dermafeme com 2 frascos 11,99. Protetor solar Neutrogena 62,90. Leite Ninho 400 gramas 10,90. E mais, perfumaria e cosméticos com preços inacreditáveis. Os amigos encontrar aqui, vem logo projetar. Nossa casa é sua casa, nosso jeito é do seu jeito. Entre e fique à vontade. Jeddah, aqui é o seu lugar. Novo Jeddah, nossa casa, sua casa. Festival do Bebê Kátia Modas. Precinhos bem baixinhos pro seu bebê ficar ainda mais lindinho. Body regata em manga curta 10,90. Conjunto neném 10,90. Regata neném 4,90. Fralda Pint Board 16,90. Toda a sessão de recém-nascido com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo em até 3 vezes. Restante do estoque em até 6 vezes. As mais lindas roupinhas pro seu bebê na Kátia Modas tem. Avenida Brasil entre T5 e T6. Dr. Edmo Lopes, estamos no bloco tratamento. A minha pergunta ao senhor é a seguinte: fora as cirurgias, as intervenções cirúrgicas, quais os tratamentos disponíveis para essas doenças, para essas patologias? Ricardo, depende muito da patologia. Em se tratando de obstrução, você já começa a pensar num problema obstrutivo. Ou é o desvio do septo, ou é a hipertrofia dos cornetos que nós falamos aí, ou é rinites de um modo geral, porque aumentam os cornetos, eles incham um pouco. Então aí começa a se pensar. A cirurgia, em grande número, e talvez na maioria dos casos de obstrução nasal, seja o ideal. Mas existem os tratamentos. Por exemplo, a rinossinusites, que é uma rinite com sinusite, é tratável e de uma maneira geral é curável. As alergias nasais, rinites alérgicas, essas são problemáticas, porque nós vamos ter sempre um contato com os alergenos, e esses alergenos, nós nascemos alérgicos em 30% das pessoas, ou hereditariamente herdam dos pais ou da mãe, do pai ou da mãe, e essa alergia então é um pouco mais de difícil tratamento, mas são tratáveis também. Nós usamos vacina, nós usamos uma pequena cirurgia chamada turbinoplastia, que é uma cauterização do corneto para diminuir o tamanho dele, a amplidão do corneto que obstrui, especialmente o corneto inferior, que é o maior. Isso seriam cirurgias mínimas. E tem as cirurgias maiores, que são cirurgias de desvio de septo, cirurgias dos tumores, cirurgias dos pólipos, polipose, cirurgias dos nasofibromas, cirurgias de outras patologias maiores. Nariz não é muito acometido de cirurgias cancerígenas. Felizmente, não é um órgão que é muito acessível ao câncer. Ele é mais comum em outras regiões do nosso corpo. Mas são patologias. Então, os tratamentos são possíveis. Por exemplo, nós usamos na rinite alérgica um corticoide tópico que não é absorvido e não traz nenhum problema porque não tem absorção. Nós usamos corticoides sistêmicos, que também trazem uma boa melhora da rinite alérgica, e nós usamos até as vacinas nas rinites alérgicas. Então é passível da pessoa conviver com a rinite alérgica, desde que não tenha contato com o alergeno. Para você descobrir qual o alergeno, você teria que fazer um teste alérgico. Porque aí você tendo conhecimento do seu alergeno que está te provocando a rinite alérgica, você evita esse alergeno o máximo possível. Então, é passível
de tratamentos com bons resultados. As sinusites, de modo geral, são tratáveis e curáveis com uma certa facilidade. A não ser sinusites crônicas, que seria a poliposa, que tem que ser operada, e a sinusite fúngica, que não é tão rara assim não. Sinusite fúngica que acomete as cavidades paranasais, que também é tratável, né? Às vezes cirúrgica também, né? Então os tratamentos são passíveis e dão bons resultados, mas a grande maioria da obstrução nasal é cirúrgica. Doutor Edmo, e os medicamentos que nós temos disponíveis hoje no mercado para efeito de tratamento, eles são modernos e são eficazes? São atualizados. Existem até medicamentos normalmente, atualmente, que não devem ser usados. São os descongestionantes tópicos, muito receitados pelos farmacêuticos, e não devem ser usados, porque eles trazem uma dependência psicológica da pessoa e uma dependência da mucosa nasal, que está sempre descongestionada para que o paciente possa respirar bem. Então, os descongestionantes funcionam em 1, 2 dias, não podem ser usados mais que isso. No caso de uma gripe aguda, de um resfriado agudo, talvez uns 2 dias, mas não ficar dependendo deles, porque eles trazem uma rinite chamada rinite medicamentosa de rebote, e muito difícil de curar. O paciente tem que abandonar o remédio e nós temos que fazer uma turbinoplastia, um pequeno procedimento cauterizando o corneto. Muito bem. Existe a possibilidade de cura definitiva com esses tratamentos? Sim, no caso dos alérgicos, um pouco mais difícil, como eu já disse aqui, porque ele tem uma patologia que nasceu com ela, vai morrer com essa patologia, não da patologia, não morre por causa de uma rinite, mas vai ter dificuldade respiratória um certo tempo, todas as vezes que tiver contato com aquele alergeno que provoca a rinite dentro. Tipo ácaros, fungos, poeira doméstica, é muito comum. Mais comum é a poeira doméstica. E substâncias externas, cheiros muito fortes de quiboa e outros preparados de limpeza. Então, procurar sempre evitar ou trabalhar com uma máscara, não muito essas máscarazinhas fininhas demais, que não tem muito resultado. Nós aconselhamos, quando é um caso de um contato maior com produtos de muito cheiro forte qualquer, usar uma fralda do nenê dobrada e enviesada. E põe no rosto. A mamãe trabalha sempre em casa, porque evita um contato direto do nariz com essa substância. Mas os tratamentos também dão muito bom resultado. Doutor Edmo, em vários setores da medicina, e em várias patologias, em várias doenças, existem tratamentos chamados de alternativos. No caso do otorrino, também existe isso? Nós somos um pouco contra tratamento alternativo. Por exemplo, buchinha paulista, aquilo é um estrago no nariz. É uma substância extremamente tóxica que entra provocando secreções. Então a pessoa passa a escarrar e soltar muita secreção, está achando que está melhorando. Na verdade, ela só traz uma irritação muito forte da mucosa nasal, trazendo obstruções maiores posteriormente. Então, e outros tipos de medicamentos. Não desaconselhamos totalmente a medicação tópica para desentupir, para desobstruir o nariz, porque ele traz uma dependência psicológica, uma dependência. Então, os tratamentos que você perguntou, alternativos, não funcionam bem. É melhor procurar o especialista e saber o que tem e tratar de acordo com a patologia. Sem dúvida. Doutor Edmo, quanto à necessidade de administrar corticoides, o senhor já discorreu sobre os tipos de corticoide. Eles afetam o paciente no quê? Todo corticoide traz algum problema de retenção do sódio e, logicamente, edemas, e pode aumentar a face, engordar, ou então ter a impressão que engordou. Na verdade, são edemas. Os corticoides também são usados nos tratamentos nasais. Por exemplo, é muito comum a gente usar numa rinite alérgica um corticoide. Só que se aqueles corticoides de depósito, em que há uma absorção pequena e eliminação posterior, absorção pequena e eliminação posterior. Então, eles não acumulam na corrente sanguínea e não determinam grandes alterações. O paciente só não pode aumentar a alimentação, porque eles são metabólicos, aumentam o metabolismo. Outro corticoide muito usado é o tópico, que nós estamos usando muito hoje, os corticoides tópicos, que têm um efeito só na fossa nasal. Eles são bem
são usados com frequência e trazem um bom resultado nos casos das rinites alérgicas. Doutor Edmo, eu quero pedir licença para chamar novamente o nosso intervalo comercial para voltarmos com o bloco intervenções, que seriam as cirurgias. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral. O Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes. Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta. Se sua saúde precisar de cuidados, corre para as farmácias Santa Rita e encontre o atendimento e os preços que você procura. Fraldas Estrelinha Super Jumbo 26,90. Absorvente Sempre Livre 16 unidades 5,79. Sabonete íntimo Dermafeme com 2 frascos 11,99. Protetor solar Neutrogena 62,90. Leite Ninho 400 gramas 10,90. E mais, perfumaria e cosméticos com preços inacreditáveis. Os amigos encontrar aqui, vem logo projetar. Nossa casa é sua casa, nosso jeito é do seu jeito. Entre e fique à vontade, Jeddah, aqui é o seu lugar. Novo Jeddah, nossa casa, sua casa. Festival do Bebê Kátia Modas. Precinhos bem baixinhos pro seu bebê ficar ainda mais lindinho. Body regata em manga curta 10,90. Conjunto neném 10,90. Regata neném 4,90. Fralda Pint Board 16,90. Toda a seção de recém-nascido com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo em até 3 vezes. Restante do estoque em até 6 vezes. As mais lindas roupinhas pro seu bebê na Kátia Modas tem. Avenida Brasil entre T5 e T6. Dr. Edmo Lopes, dentro do bloco intervenção, que são os processos cirúrgicos, na verdade, quantos tipos de intervenção cirúrgicas existem para os mais diversos casos? Ricardo, são as patologias obstrutivas, especialmente os desvios septais, as poliposes nasais, os tumores nasais. E uma coisa, correção do desvio é muito importante. E o corneto hipertrófico, que é aquele elevação que tem dentro do nariz, que deve estar sempre retraído sem uso de medicamento. Então, são as cirurgias mais simples e mais comuns e que nós fazemos sempre e com os resultados são muito bons, né? E são cirurgias pequenas, cirurgias com anestesia local, não há necessidade geral. Nada disso, são cirurgias com resultados muito bons. Doutor Edmo, quando uma cirurgia é indicada? O senhor já discorreu sobre isso, mas é bom orientar melhor.
Sempre que tiver uma obstrução nasal, tem que ser bem avaliado. Se é uma obstrução causada por pólipos, por desvios septais, por hipertrofia dos cornetos e por tumorações, essas devem ser operadas. Não tem dúvida nenhuma que não tem tratamento para isso aí. Então, os tratamentos nasais ficam um pouco reduzidos às rinites e às rinossinusites. Agora, a cirurgia obstrução nasal leva-se a pensar que pode se tratar de alguma coisa que está obstruindo esse nariz que precisa respirar. E eu pergunto ao senhor, elas são feitas dentro do centro cirúrgico sempre? Sim. Ô Ricardo, nós hoje procuramos não fazer nenhum tipo de cirurgia, por menor que seja, a não ser que a extração de uma verruga, retirada de uma verruga, um pólipozinho pequeno, um nevus pigmentar na pele, pode ser feito em consultório com anestesia local. Mas cirurgias que necessitam anestesia, que necessitam um procedimento um pouco maior, de tempo duradouro, em torno de meia hora, 1 hora, nós sempre levamos esse paciente para o centro cirúrgico. Nunca se fazer isso fora do centro cirúrgico. E quais são os tempos de recuperação médios dessas cirurgias? O nariz é um órgão muito bom para anestesiar, muito bom para operar, porque é indolor. O nariz, você anestesiou o nariz, praticamente não sente dor. A cirurgia é indolor, você anestesia o nariz, a fossa nasal, com um algodão com anestésico tópico, muito simples. Depois a gente usa alguma infiltração com agulhinha de insulina, que é o mais comum, para não ter dor de jeito nenhum. E essas cauterizações nasais, por exemplo, se faz com anestesia tópica, muito fácil. Então, o tempo de recuperação varia em torno de 2 dias até 30 dias, porque nos casos da turbinoplastia, cria-se umas crostas que têm que ser retiradas e o nariz sempre lavado com soro fisiológico. E essas intervenções, essas cirurgias, elas são definitivas ou podem voltar com a mesma doença? Normalmente, Ricardo, a cirurgia de septo nasal deve ser definitiva. A gente tem sempre procurado resolver o problema do paciente, quer dizer, desobstruir essa fossa nasal. Elas, então, têm que ser definitivas. A mesma turbinoplastia, que é um laser, então um cautério de alta frequência no corneto inferior, também deve ser bem duradoura. Nós temos tido os pacientes já operados há 10 anos e que não voltaram a ter obstrução nasal. Elas, de modo geral, são um bom resultado. Perfeito. Dr. Edmo Lopes, novamente eu peço licença para chamar nosso breve intervalo comercial para que nós possamos reiniciar com o bloco prevenção, que eu considero, por isso ele é o último, o mais importante, né, dentro dos blocos formulados pelo programa TV Saúde. Então, por gentileza, diretor, nosso intervalo comercial. Serviços de cirurgia geral e gastroenterologia agora tem endereço certo. Na Center Clínica, você encontra um dos melhores tratamentos de gastro de toda a região. Especialista em endoscopia digestiva, gastroenterologia e cirurgia geral, o Dr. Olavo Raimundo está atendendo na Center Clínica com total tecnologia, necessária para o melhor atendimento que você merece. Center Clínica, uma clínica tão completa que tem até hospital próprio. Pernas bonitas são fundamentais. E para isso, as mãos experientes e a tecnologia de ponta são primordiais para um tratamento de qualidade. Essas tecnologias permitem que os resultados sejam alcançados com maior assertividade, utilizando equipamento com realidade aumentada para ajudar no tratamento. Todos os tratamentos são minimamente invasivos, assim como os tratamentos com pequenas injeções da espuminha ou glicose. Além desses, também realizamos o tratamento com laser, uma grande arma no tratamento das varizes e vasinhos. Tratamento de varizes com o Dr. Álvaro Galvão, na Center Clínica. Day Hospital, pronto para lhe receber com toda a qualidade que você merece. Quartos, suítes com todo conforto para nossos pacientes.
Estamos prontos com equipamentos de qualidade, estrutura de recuperação semi-intensiva completa e um centro cirúrgico preparado com profissionais capacitados. Nós pensamos sempre em você em todos os detalhes. Day Hospital, Rua Mato Grosso 1642, bairro Casa Preta. Se sua saúde precisar de cuidados, corre para as farmácias Santa Rita e encontre o atendimento e os preços que você procura. Fraldas Estrelinha Super Jumbo 26,90. Absorvente Sempre Livre 16 unidades 5,79. Sabonete íntimo Dermafeme com 2 frascos 11,99. Protetor solar Neutrogena 62,90. Leite Ninho 400 gramas 10,90. E mais, perfumaria e cosméticos com preços inacreditáveis. Os amigos encontrar aqui, vem logo projetar. Nossa casa é sua casa, nosso jeito é do seu jeito. Entre e fique à vontade, Jeddah, aqui é o seu lugar. Novo Jeddah, nossa casa, sua casa. Festival do Bebê Kátia Modas. Precinhos bem baixinhos pro seu bebê ficar ainda mais lindinho. Body regata em manga curta 10,90. Conjunto neném 10,90. Regata neném 4,90. Fralda Pint Board 16,90. Toda a sessão de recém-nascido com 20% de desconto à vista ou 10% a prazo em até 3 vezes. Restante do estoque em até 6 vezes. As mais lindas roupinhas pro seu bebê na Kátia Modas tem. Avenida Brasil entre T5 e T6. Doutor Edmo, dentro do bloco Prevenção, quarto e último bloco do TV Saúde, eu gostaria de, antes de tratamentos e intervenções cirúrgicas, atribuo grande valor à prevenção. Dentro das diversas doenças ou patologias do nariz, o que o senhor recomenda aos nossos telespectadores, já que o TV Saúde Rondônia é, antes de tudo, um informativo de utilidade pública, né? Para que o nosso telespectador possa ser direcionado à especialidade certa. Isso. E ao médico especialista. Então, eu gostaria que o senhor discorresse sobre isso, por gentileza. Por se tratar de uma transmissão aérea, né? O nosso nariz é aéreo, respira, está sempre entrando ar. E grande número das patologias são aéreas, a gente as recebe através do ar. Um pouco difícil a prevenção das viroses, das gripes, dos resfriados. Por isso existe hoje, e o governo cuida disso, das vacinas, o aumento da defesa com vitamina C, não mais de 1 grama por dia, porque também não adianta que o resto é eliminado. E a prevenção em nariz não é muito simples, é um pouco complicada. Então o que se pede, o que se deseja? Que o paciente tenha uma boa defesa imunológica e que tenha sempre uma resistência boa, que faça exercícios, academia, ar livre, nunca em ambiente muito fechado, que isso sempre leva a uma facilidade de adquirir uma patologia. Nesses casos quando há alguma epidemia, endemia, a gente não tem muito como resolver. Mas se puder, evitar o contato direto com aqueles pacientes que estão com patologias, tipo a gripe, o resfriado, e um espirro do nosso amigo, da nossa esposa, dos nossos filhos, pode às vezes levar para nós também adquirir esse vírus ou essa bactéria. Muito simples, a gente vê isso quando da família está resfriado ou gripado, quase todo o resto dos filhos ou das pessoas que habitam essa casa acaba tendo também um resfriado. A prevenção é um pouco difícil, mas se você tem boa resistência, está vacinado na sua idade que necessita vacina, você toma vitamina C, você toma medicações suficientes para te aumentar a defesa,
você vai estar sempre prevenido a evitar uma complicação maior. Porque é o órgão respirador, é o primeiro que tem contato com o ar, com o contato das infecções de um modo geral, né? Doutor Edmo, eu gostaria de dar mais um recadinho, bem simples, que é sobre o programa TV Saúde. O TV Saúde, todas as edições são postadas no Facebook com o mesmo nome, TV Saúde Rondônia, na sua íntegra, que pode ser consultado a qualquer momento. E eu peço a todos que curtam, participem e que compartilhem o Face do TV Saúde Rondônia, porque trata-se efetivamente de um informativo. E eu gostaria também de lembrar que o programa, às 10 horas da manhã no domingo e às terças-feiras às 22h30, eles são transmitidos em tempo real pelo site www.redetvro.com.br, bastando clicar em ao vivo e Gi Paraná, e já entra direto e você pode assistir o programa de onde estiver, sem considerar o próprio Face e também no YouTube como TV Saúde Rondônia. Doutor Edmo, estamos chegando ao final dessa valiosa entrevista e eu gostaria das suas considerações finais e que transmitisse o seu abraço, carinhoso que eu sei, em nossa produção e nos telespectadores e visitantes do Facebook. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu teria alguma coisinha a acrescentar o seguinte. Todas as vezes que você tiver uma patologia nasal, o nariz especialmente, nunca use medicações a não ser aquelas indicadas por um profissional competente. É muito comum o paciente usar, especialmente esse medicamento que para desobstruir nariz, por tempo indeterminado, às vezes por um ano, carregar na bolsa, porque foi indicado por um farmacêutico inescrupuloso, porque ele não sabe como é a função nasal. Então nunca use, procura sempre aquele profissional da sua preferência, competente, que possa te orientar, que possa lhe dar uma medicação certa. Muito obrigado a você pela entrevista, muito obrigado aos telespectadores que estão nos ouvindo. É um pouco chato, né, falar sobre patologia, sobre doença, mas é o que acontece. Como informativo, que você disse, é muito necessário. E as suas informações, esse programa seu, é muito útil mesmo, porque ele traz aquilo que é real e não aquilo fantasioso. Muito então, obrigado. O que é real e que precisa ser orientado. Essa é a intenção. Aos telespectadores. Essa é realmente a nossa intenção. Dr. Edmo Lopes atende na Center Clínica e opera no Day Hospital, na Rua Mato Grosso, 1642, bairro Casa Preta, esquina com a Transcontinental. Seus telefones para contato, consultas e uma informação: 3421-4911, 3421-5977, 99300-1805 e 99992-6310. E assim, em nome de Jesus, nós encerramos mais uma edição do TV Saúde Rondônia.